Olá você! Seja muito bem-vindo ao Mundo Autista. Hoje eu vou falar sobre um tema que tem dominado grande parte das discussões na comunidade do autismo, inclusive no Brasil, nas últimas semanas, que é o fato de o Elon Musk, um dos bilionários mais ricos do planeta, ter afirmado durante a apresentação do Saturday Night Live, que é um dos programas americanos de maior audiência, que ele é diagnosticado com síndrome de Asperger, que é englobada ao transtorno do espectro autista, ou seja, ele é autista. E essa revelação, ela trouxe um misto de reações distintas na comunidade do autismo no mundo todo, de afetos e de desafetos. Isso é normal, porque as mídias são assim mesmo. Seja as mídias sociais, enfim, elas são assim mesmo. Mas o ponto é que eu penso que há um plus pelo fato de ele ser uma figura pública extremamente notória e controversa. E aí, como jornalista, como pesquisador em comunicação social, eu fiquei pensando em como a repercussão desse diagnóstico ele nos convida a refletir sobre alguns pontos das narrativas sobre autismo, né, que estão arraigadas nas narrativas sobre autismo. Um primeiro fator, e aqui não me cabe fazer nenhum juízo de valor, mas a atuação profissional do Elon Musk é extremamente polêmica, por vários motivos. E isso desconstrói um pouco aquela ideia da pessoa autista totalmente pura e sem malícia. A gente, autista, a gente tem uma influência também do meio. Então, nesse ambiente arriscado, que é o ambiente profissional que ele faz parte, ele tem essa atuação controversa, e para ele chegar onde ele está, a gente tem que pensar em outros fatores, como, por exemplo, oportunidades, traços de personalidade. Então, muita gente fica com aquela esperança assim, mas ele é autista e chegou nesse patamar de ser uma pessoa dentro dos padrões da sociedade extremamente bem-sucedido. Mas a gente tem que pensar em outros fatores que fizeram com que ele chegasse até lá, né? Pra gente observar com cautela. Sim, autista pode tudo, mas a gente tem que pensar em todo o contexto que favorece ou não o aparecimento de algumas habilidades, de algumas dificuldades, de algumas questões sociais mesmo, que são tanto da pessoa quanto do ambiente, que fazem com que ela chegue a determinado lugar socialmente. Um outro ponto é que ele usou o termo síndrome de Asperger, que, como eu disse, está caindo em desuso. Muitos autistas nem gostam dessa expressão, embora ela tenha se popularizado muito entre pessoas com menor nível de suporte dentro do espectro, mas primeiro que existem pesquisas que falam que o Hans Asperger, né, que deu o nome à síndrome, tinha ligação com o regime nazista. E segundo, porque muitas famílias e até pessoas autistas usam esse termo como se fosse uma maneira de minimizar as características do autismo que estão presentes no nível 1, 2 e 3, como níveis de intensidade e demanda de suporte diferentes, e ao mesmo tempo de maximizar a potencialidade. Fala assim, nossa, ele tem essa esquisitice, ele tem essa dificuldade, mas ele é um gênio. Então esse termo está caindo muito em desuso em função disso. E um outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que o Elon Musk ele é um bilionário, não é porque ele é autista não, e também não é apesar de ser autista. Como eu disse, tem uma multiplicidade de fatores que levam ele a ser a pessoa que ele é, o profissional que ele é. Mas o que a gente tem que ter muita cautela ao realmente observar, porque senão a gente acaba caindo naquele discurso supremacista áspero, né, de que autismo é uma visão, uma maneira superior de ser do mundo, e na verdade não é assim, né? A pessoa autista, ela tem características que causam impactos, é uma deficiência porque traz um prejuízo funcional na vida da pessoa, essas características em interação com o ambiente, mas ao mesmo tempo esses padrões normativos que eu estou falando, eles ajudam inclusive a pessoa autista, no caso o Elon Musk, a ter menos pessoas questionando o laudo dele, pessoas leigas, né?
porque muitos autistas adultos reclamam que pessoas leigas, por desconhecimento, por falta de informação sobre as nuances do TEA, questionam seus laudos. Mas muita gente, a Rita Louzeiro, que é uma ativista autista, até publicou sobre isso, muita gente gosta mesmo, se sente atraída por essa ideia de uma pessoa esquisita, gênia, e autista, um homem, né? E tudo mais. Mas isso, de certa forma, blinda um pouco o Elon Musk desses questionamentos, mas eu fico pensando também em como... E eu ouvi muitas pessoas falando, mas o que isso muda a nossa luta? Bem, primeiro evidencia o óbvio, né, que a pessoa autista pode chegar com as ferramentas adequadas no máximo do potencial dela. Que a pessoa autista é um ser humano e, como tal, tem várias características que são comuns às pessoas, características positivas e negativas. É uma humanização ao autista. Mas, ao mesmo tempo, o autismo é uma forma natural de ser do ser humano, como são outras características. Então, ao mesmo tempo que o diagnóstico dele brinca com essa ideia de que pessoas autistas não podem muita coisa, ele também corre o risco de te trazer uma ideia de que todo autista vai conseguir ser melhor até do que uma pessoa neurotípica. E na realidade o autista é uma vida que encerra uma dignidade, cada autista é único, com suas demandas, com suas características singulares, e deve ser respeitado como essa vida, como é de qualquer outra pessoa, né? E com um olhar nas características singulares do autista. Por outro lado, a gente não deve ficar preso a essas representações midiáticas do autismo, né? De pessoas famosas e tudo mais. É importante a gente ter exemplos, e talvez esse não seja o melhor exemplo, a melhor inspiração, ou para algumas pessoas talvez até possa ser em alguns aspectos, mas o ponto é, a gente deve continuar nossa batalha diária para a construção de um mundo mais humano, mais empático, com mais acessibilidade para as pessoas autistas e sempre prezando o outro. Quem que é o outro? Aquele que está à sua frente. É isso aí, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.